Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos ver as revoltas nativistas e as revoltas separatistas do Brasil colônia. Vale destacar que ao longo de todo praticamente o período colonial nós tivemos revoltas, rebeliões, movimentos contestatórios à dominação portuguesa ou por motivações locais. No caso específico das revoltas nativistas, nós vamos ter motivações locais, regionais, sem o intuito de separação Brasil-Portugal. Já os movimentos separatistas, como o próprio nome está comentando, deseja separar parte da colônia da metrópole. Não um projeto de emancipação completa da colônia portuguesa na América. São projetos republicanos regionalizados. Por exemplo, a Confidência Mineira formar uma república com capital em São João del Rei, universidade em Vila Rica. Uma república na Bahia, como o caso da Conjuração Baiana ou da Revolta dos Alfaiates. Um governo provisório republicano em Pernambuco na ocasião da Revolução Pernambucana. São movimentos que têm um projeto republicano, basicamente um projeto separatista, mas é um separatismo regional, local. Certo? Se nós formos pegar os movimentos nativistas, nós vamos perceber uns com maior repercussão historiográfica e outros menos. Por exemplo, nós temos 4 grandes projetos de revoltas nativistas. Beckman, Emboabas, Mascate e Vila Rica. Essas são retratadas pela historiografia de forma ampla. Já, por exemplo, a aclamação de Amador Bueno, Revolta do Sal, Revolta da Cachaça, Motim do Maneta. Esses são movimentos nativistas, foram importantes para suas localidades, mas não são efetivamente retratados pela historiografia brasileira. Se nós pegarmos, por exemplo, um mapa do Brasil, nós vamos perceber que não é um mapa da colônia, né? Se nós pegarmos, por exemplo, ali tem o Acre, tem a divisão dos estados. Naquela época, o Brasil era um Brasil basicamente de Tordesilhas. Depois que vai se expandir principalmente com a mineração. Certo? Mas se nós pegarmos o mapa, nós vamos perceber Revolta de Beckman, 1684, norte em direção ao sul, tá? Guerra dos Mascates, Quilombo de Palmares, Revolta de Vila Rica, Guerra dos Emboabas. Esses são os grandes movimentos retratados pela historiografia como sendo de cunho nativista. O que foi a Revolta de Beckman? Companhia de Comércio Geral do Maranhão, criada em 1682, 1680, tinha um monopólio da comercialização dos produtos no estado do Maranhão e na capitania do Maranhão. E sempre dava algum problema com relação à qualidade do produto, ao número de determinado produto ou de trabalhadores escravizados. No Maranhão se produzia bastante algodão. E a questão da mão de obra talvez seja a maior motivação dos irmãos Thomas e Manuel Beckman. E aí eles vão se voltar para a escravização indígena. E se voltando para a escravização indígena, eles vão ter um problema com os padres jesuítas. Observem aqui, por favor. Estado do Maranhão, porque naquela época a colônia americana era dividida em Estado do Brasil e Estado do Maranhão. Contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, interesses dos revoltosos na escravização indígena, o qual era defendido a catequese por parte da igreja, com os jesuítas, com os padres jesuítas. Choque com os padres jesuítas, Thomas Emanuel Beckman e Jorge Sampaio de Carvalho.
Nomeação do general Gomes Freire de Andrade como governador. Manuel e Jorge Sampaio são condenados à morte. Foi talvez um dos primeiros movimentos nativistas com maior repercussão na colônia portuguesa na América. Revolta de Beckman, principalmente contra a Companhia de Comércio do Maranhão e contra a postura dos padres jesuítas em defender os índios. Tanto é bem verdade que os escravistas tinham dificuldade em adquirir a mão de obra escravizada da África. Revolta dos Emboabas, isso na região das Minas Gerais. E essa imagem é do superintendente paulista, o Borba Gato. Os bandeirantes paulistas encontraram os metais preciosos nas Minas Gerais, nas Gerais como eram chamadas, e se achavam donos da região. Isso é no início do século XVIII. Então tu tens a notícia da descoberta dos metais preciosos sendo muito bem recebida no Nordeste em crise do açúcar e na Europa. Para vocês terem uma ideia, no início mesmo do século XVIII tem regiões portuguesas que ficam abandonadas, tamanha é a migração em direção à colônia na América. Foi uma sobrevida para a economia portuguesa os metais preciosos do Brasil. Os paulistas se achando donos da região, e os forasteiros com o apelido de Emboabas, que é uma ave que tem penas até as patas, são aqueles atraídos pela riqueza da região. Então tu tens um choque forte pela região das Minas Gerais. E os Emboabas, os forasteiros, comandados pelo Manuel Nunes Viana. Qual é o resultado da revolta dos Emboabas? A expansão da região. Os bandeirantes, os que descobriram os metais preciosos, vão acabar indo para outras regiões, Goiás, Mato Grosso, com a exploração das monções, né, que utiliza os leitos dos rios. Observem aqui a imagem. Primeira grande revolta na região mineradora. Migração para a região. Forasteiros chamados de Emboabas. Os paulistas bandeirantes se achavam donos da região. Liderados pelo português Manuel Nunes Viana, os forasteiros derrotaram os paulistas em inúmeros combates. A coroa portuguesa enviou Antônio de Albuquerque Coelho, que convenceu o líder Emboaba a uma rendição. Entre os resultados dessa revolta, podemos destacar a separação entre São Paulo e Minas Gerais da capitania do Rio de Janeiro, retirada de alguns paulistas para Goiás e Mato Grosso, monções, além da elevação de São Paulo à condição de cidade. Foi a primeira grande revolta na região mineradora. Guerra dos Mascates, Pernambuco, 1710. Aí nós temos um choque entre Olinda, capital naquele momento, da capitania, local onde residiam os senhores de engenho, os escravistas, e Recife, que tinha sido elevado à vila, e aí está o estopim da Guerra dos Mascates, com os grandes comerciantes que tinham o apelido de mascate. Vai ser a primeira vez na história da colônia que surge um ideal republicano. Bernardo Vieira de Melo queria fundar uma república olindense. Recife acaba saindo vitoriosa dessa Guerra dos Mascates, porque ela foi mantida como vila e foi elevada à condição de capital da capitania. Observe a imagem aqui, por favor. Senhores de engenho e comerciantes. Olinda, senhores de engenho e comerciantes de Recife. Estopim, elevação de Recife à condição de vila. Primeiro ideal republicano na colônia, Bernardo Vieira de Melo. Na realidade, Recife saiu vitoriosa da rebelião, pois além de ser mantida como vila e seu status foi elevado à condição de capital da capitania. Isso é importante se destacar, porque Recife já havia sido modernizada pelos holandeses que lá estiveram na época de 1630 a 1654, principalmente durante a administração do Maurício de Nassau, que foi de 37
a 44. Tu tens uma modernização da cidade de Recife. Botânicos, arquitetos, geógrafos. Tu tens uma das maiores centros urbanos da América Latina naquele momento. Então ele alçou uma condição importante, por mais que Olinda fosse a capital. Certo? Uma outra revolta na região das Minas Gerais foi a revolta de Filipe dos Santos em Vila Rica. Em 1718-19 é criada as casas de fundição. Para que serviam as casas de fundição? Para evitar o contrabando do ouro. Tu levava uma quantidade X de ouro em pó, eles fundiam o ouro em barra, quintavam esse ouro, e aí tu podia circular com essa barra livremente pelas ruas de Minas Gerais. No caso de Vila Rica, que foi a revolta de Filipe dos Santos. Então, a revolta de Vila Rica ou a revolta de Filipe dos Santos foi contra a criação das casas de fundição. E as casas de fundição foram criadas justamente para evitar o contrabando na região mineradora. Certo? Observem aqui. Liderada por Filipe dos Santos, fazendeiro e tropeiro, contra a fiscalização portuguesa nas Gerais e contra a criação das casas de fundição. O governador Conde de Assumar fez um acordo provisório com a liderança da rebelião, mas depois condenou Filipe dos Santos à forca. O resultado da revolta foi a criação da capitania de Minas Gerais e o funcionamento regular das casas de fundição. Essas são as principais revoltas nativistas. Beckman, Emboabas, Mascates e Vila Rica. Tu tens outras revoltas menores. Aclamação de Amador Bueno logo depois do fim da União Ibérica. Lá em São Paulo, os caras eram muito ligados aos espanhóis, principalmente pelas vantagens que se tinha com o tráfico de escravos, por exemplo. Então, quando tens a restauração portuguesa, eles tentam aclamar um novo rei, não aceitando a autoridade da dinastia dos Bragança em Portugal. E esse rei, o Amador Bueno, se nega a ser rei e foge. Aclamação de Amador Bueno. Revolta do Sal e e o motim do Maneta é a mesma motivação do sal. O sal é um produto muito caro. Isso aí é no início do século XVIII na colônia. Também tem a revolta da cachaça, mas são revoltas mais regionais que não são retratadas pela historiografia com a sua devida importância. Essas são as revoltas nativistas. Já as revoltas separatistas, é importante nós destacarmos alguns elementos. Por exemplo, basicamente nós temos as revoltas iniciando no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, que é o século das luzes, o século do iluminismo, do enciclopedismo, que foi um movimento que surgiu no final do século XVII na Inglaterra, mas que repercutiu mais na França no século XVIII, vinculado à burguesia, que contestava o absolutismo e a estrutura sociopolítica do antigo regime. E por criticar o absolutismo e a estrutura do antigo regime, o movimento iluminista acaba influenciando consideravelmente essas revoltas separatistas na colônia portuguesa. Além do movimento iluminista, do movimento ilustrado da Europa, nós temos a independência das 13 colônias inglesas a partir de 1776. Foi o primeiro grande movimento separatista na América. As 13 colônias que depois vão dar origem aos Estados Unidos da América. São movimentos que influenciaram as revoltas separatistas na colônia. A própria Revolução Francesa, na sua fase mais radical, comandada pelos jacobinos, a segunda fase da Convenção Nacional, ela vai influenciar diretamente a Conjuração Baiana, em 1798. Então são elementos externos que influenciam as revoltas separatistas. Observem a imagem aqui, por favor. Influência da independência das 13 colônias inglesas do norte da América e ideais iluministas. A fase jacobina, segunda da Convenção Nacional da Revolução Francesa, motivou os revoltosos da Bahia em 1798.
Esses movimentos tinham ideias republicanas regionalizadas, pois queriam formar pequenas repúblicas no Império Colonial Português na América. Não havia um projeto separatista para toda a colônia. Isso é importante. Certo? Inconfidência Mineira é um movimento da elite mineradora. Tanto é bem verdade que no dia 21 de abril é um feriado nacional em virtude da execução do Tiradentes, lá no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi um dos participantes, coadjuvantes, é bem verdade, da Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira na realidade? Nós temos, na região das Minas Gerais, uma série de tributos, uma série de impostos sendo cobrados pela coroa portuguesa aos mineradores. E esses mineradores tinham dificuldade de pagar, primeiro porque tu não planta, tu não produz ouro, tu extrai o ouro. E segundo, porque havia contrabando também. Em 1762, o Marquês de Pombal institui a derrama. O que é a derrama? A cobrança dos impostos atrasados. Então, os mineradores, basicamente, no final do século XVIII, eles estavam endividados com relação à coroa portuguesa. Qual é essa imagem aí? O Silvério dos Reis. Quem é o Silvério dos Reis? É o cara que entregou os Inconfidentes. Era um endividado, minerador, que resolveu delatar os revoltosos, que queriam fazer uma devassa no dia da derrama, no dia da cobrança dos impostos atrasados, e para perdoar as suas dívidas, aliás, tem algumas histórias aí que contam que ele vai receber uma quantia em ouro, vai receber uma mansão para morar, além do perdão das suas dívidas, né? O fato é que ele entregou os Inconfidentes e a Inconfidência Mineira não chegou na prática nem a existir, porque os líderes foram presos. Observem aqui. Silvério dos Reis entregou os Inconfidentes, teve suas dívidas perdoadas, fugiu para São Luís, porque ele não conseguiu mais ficar naquela região, os caras estavam perseguindo ele, onde ele morreu em 1819. E aqui nós temos os três lideranças do movimento mineiro. Elitista. Primeira imagem, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e o Tiradentes. Nessa época, tu tens o arcadismo no Brasil. E o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa são artistas do movimento arcadismo, da fase do arcadismo. São os grandes Inconfidentes, entre outros, evidentemente. Mas quem acabou sofrendo as mais duras consequências foi o Joaquim José da Silva Xavier, que era um alferes, era um postulante à oficialidade do Exército, que acabou não entregando os outros Inconfidentes e acabou sendo executado no dia 21 de abril de 1792. É importante nós destacarmos isso, que foi um movimento de elite. O Tiradentes não era tão elitista assim, não fazia parte dessa elite mineradora, mas ele acabou sendo sacrificado porque não entregou as outras lideranças do movimento. Observem aqui o arcadismo. Nós havíamos tido um movimento na região das Minas Gerais e também na Bahia, do barroco rococó, que é muito ligado à teologia, à contra-reforma. Já o arcadismo é um movimento que vai liderar, que vai valorizar a vida rural, vida bucólica, o racionalismo, o antropocentrismo. Vai beber também da influência da cultura clássica. Certo? Observem aqui a imagem. Surgiu na Europa no século XVIII, combateu a mentalidade religiosa, racionalismo, bucolismo, fugacidade, vida simples, valorização do meio rural, antropocentrismo, vocabulário simples, busca do equilíbrio do ser humano. Então tu tens na questão artística, literária, cultural, o arcadismo vinculado ao final do século XVIII nas Minas Gerais. E para nós fazermos uma comparação aqui com
o Barroco, que era um movimento literário que antecedeu na colônia. Que aí tu tens uma valorização dos temas religiosos, da Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica ao surgimento de religiões protestantes. Esse quadro é importante para fazer a comparação desses movimentos literários no Brasil colônia. Certo? Observem aqui a Conjuração Baiana, que é o mesmo contexto histórico, final do século XVIII, também é influenciado pela segunda fase da Convenção Nacional, comandada pelos jacobinos, mas foi um movimento de classes populares na Bahia, também chamado de Revolta dos Alfaiates. Enquanto no Brasil se comemora o 21 de abril como sendo um feriado de Tiradentes, mártir da independência, nesse mesmo contexto histórico, eclode na Bahia um movimento popular. Quando eu digo popular, eu estou falando de comerciantes, de artesãos, de alfaiates, de negros livres e de trabalhadores escravizados. Alguns, inclusive, com ideias abolicionistas, republicanas. Não se fala nas lideranças do movimento baiano. Os livros mais antigos de história do Brasil, inclusive, falam uma página e meia do Tiradentes ou da Inconfidência Mineira e deixam um parágrafo sobre a Conjuração Baiana, com a ideia de desvalorizar a história oficial brasileira, de transmitir para a juventude estudante que nós somos um país elitista, que as camadas mais humildes não se revoltaram contra a estrutura colonial. Essa que é a grande verdade. Nós temos um preconceito historiográfico, principalmente da produção mais antiga, valorizando a Inconfidência Mineira, que é um movimento de elite, e desvalorizando a Conjuração Baiana, que é um movimento mais popular. Observem a imagem aqui. Setores populares baianos, crise socioeconômica e política na capitania. Nós temos, por exemplo, a crise do açúcar. Por mais que tu tenha um renascimento agrícola ali no final do século XVIII, nós temos uma crise ainda na Bahia. A capital da colônia havia sido transferida para o Rio de Janeiro em 1763, era muito recente. Então tu tens uma crise muito forte do ponto de vista político, econômico e social na Bahia. Em agosto de 1798, apareceram nas paredes das casas, igrejas e lugares públicos vários panfletos direcionados ao povo baiense, propondo a instalação de uma república baiense. Além disso, pretendiam abolir o trabalho escravizado e promover a liberdade de comércio. Vale destacar que em 1785, tens um alvará da rainha de Portugal, que nessa época já estava interditada, Dona Maria I, a mãe do Dom João VI, do Dom João, que depois veio a ser Dom João VI, ela proibindo a instalação de manufaturas, a não ser com tecidos rústicos para fazer roupa para escravos. Nós temos o aumento do cerco colonial nesse período. Certo? E aqui as lideranças. Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Ninguém fala dessas lideranças baianas na história brasileira. Falam do Tiradentes, falam do Cláudio Manuel da Costa, falam do Tomás Antônio Gonzaga. É um feriado nacional a comemoração da morte do Tiradentes por ser um mártir da independência. Ser considerado um mártir da independência justamente no início da República Brasileira, no final do século XIX. Queriam buscar lideranças supostamente populares. A própria aparência do Tiradentes ela é manipulada. Isso é importante nós destacarmos nesse momento. E essas são as 4 lideranças do movimento baiano de 1798. A Revolução Pernambucana, nós temos que compreendê-la num contexto de período joaniano.
O que vale destacar aqui? Quando a família real chega no Brasil em 1808, tu tens toda uma política de valorização do Rio de Janeiro. Tu tens a abertura do comércio, tu tens o fim do pacto colonial, a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Todo mundo era amigo de Portugal, com exceção da França naquele momento, e aí os portugueses invadiram, os joaninos invadiram a Guiana Francesa. Depois nós temos os tratados de navegação, comércio e amizade com a Inglaterra em 1810, que dá vantagens alfandegárias para os ingleses. Nós temos um aumento dos impostos na colônia para justamente arrumar a estrutura do Rio de Janeiro para receber não só a família real, mas a corte. Vieram 15 mil pessoas de Portugal. Em Pernambuco estoura a Revolução Pernambucana, que é chamada de Revolução dos Padres, que é um movimento do ponto de vista social heterogêneo. Contou com amplas camadas sociais. Eles tinham ideais republicanos. Foi o último grande movimento antes da independência. Eles organizaram um governo provisório que durou 75 dias aproximadamente. Tinha até um projeto, dizem que tinha um projeto para resgatar o Napoleão na ilha de Santa Helena, no Atlântico, para governar esse governo provisório, mas o movimento foi sufocado depois com extrema violência. Observem a imagem aqui, por favor. Contexto do período joanino, heterogênea do ponto de vista social, crise econômica do açúcar, aumento do custo de vida, aumento de impostos. Descontentamento com a atuação de Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que é o governador da capitania. Instalou-se um governo provisório de 75 dias, tinha um projeto de resgatar o Napoleão da ilha de Santa Helena, e as lideranças foram fuziladas. Nós temos outros movimentos também que contam com um projeto separatista, ou conta com influências externas, melhor dizendo. A Conjuração Carioca, a Conspiração do Suassuna. São outros movimentos que não são tão retratados. Por quê? Porque o mais importante de nós compreendermos esses movimentos é a relação que se faz do Tiradentes como sendo um movimento de elite, feriado nacional. Não é o mesmo retratado pelo movimento baiano, que é um movimento mais popular, com projetos de emancipação do trabalho escravizado, com projeto de liberdade comercial, com um movimento que talvez seja o mais radical deles, que é a Revolução Pernambucana, que organizou um governo provisório e que foi sufocada com extrema violência. Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.